Olá pessoal, estou de volta, agora definitivo. Hoje vai ser o nosso webinar e perguntas, a gente vai respondendo isso depois. Por favor, escrevam as perguntas caso surjam dúvidas. Essa apresentação ela é gravada, será enviada para vocês depois. E toda a apresentação, slides, links serão enviados depois para vocês, tá bom? Lembro que essa é um webinar, a VURT promove diversos webinars ao longo do ano. Em português, normalmente são em torno de 2. Escrevam também depois alguns tópicos que vocês gostariam de ver relacionados à VURT Electronic. Será muito bom. Mas sempre tem alguns outros anteriores já gravados. Dentro do nosso site você vai encontrar diversos webinars gravados de indutores, capacitores, ferrites, compatibilidade eletromagnética, cristais, resistores, conectores. Tem em inglês, espanhol e alguns em português. Não são tantos, mas tem alguns em português também. Hoje nós vamos falar sobre indutores, algo realmente uma introdução, praticamente, o que é, como é, e depois algumas dicas que a gente dá com a nossa ferramenta Red Expert. Lembrando que os nossos webinars são patrocinados pela DigiKey Electronics, e que também vão estar disponíveis a nosso webinar depois na página da DigiKey também, tá bom? Falta um pouco mais de 1 minuto, vamos começar no horário. E lembrando que tudo isso estará gravado, pronto para vocês poderem depois baixar também. Ou seja, se você não pôde entrar no horário, no tempo, isso vai estar gravado. Bom, vamos lá. Então, vamos começar. Então, tudo sobre indutores, que nem eu havia comentado. O nosso webinar são apresentados e são compartilhados pela DigiKey, são patrocinados pela DigiKey. Então, agradecer também esse apoio técnico comercial da DigiKey. O meu contato está aqui, fabio.costa, também fiquem à vontade em entrar em contato a qualquer momento, tá bom? Bom, como vocês sabem, a VURT Electronics é uma empresa alemã, fabricante de componentes eletrônicos. Um dos nossos principais itens é o indutor. Então, hoje vamos falar de indutor. Numa próxima, nos avisem caso vocês queiram falar de algum outro item. A nossa agenda hoje, ela vai passar, então, sobre os tópicos principais do indutor. Nós vamos falar do indutor e o conceito de indutância, o material do núcleo que influi diretamente e um pouco mais dos núcleos de ferrites, hard and soft, e como se comportam cada um deles com a curva de esterese, que é muito interessante, e a saturação. Depois a gente vai falar de permeabilidade versus frequência e permeabilidade versus temperatura. São pontos que influem diretamente no resultado do seu indutor, né? Depois a gente vai falar um pouco mais de fio, vamos falar do DCR, mas principalmente comparar um pouco entre o fio redondo e o fio flat, vantagens e desvantagens, efeito skin, efeito à proximidade, correntes e, por último, falar de frequência ressonante, tá bom? Depois a gente fala também de Red Expert, a última etapa. Muito bom. Introdução. Aqui apenas uma foto breve dos nossos itens. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Temos itens blindados, semi-shield, que a gente chama de semi-blindado, que são esses primeiros aqui que estão abertos na lateral. São semi-shields. Legal. Bom, o que é um indutor? Então, aqui são conceitos mais básicos, né? Um indutor, basicamente, ele é um fio, né, enrolado em torno de um core, né, de um núcleo. Que, na verdade, esse núcleo pode ser desde ferrite, ferro. Aí a gente tem ferrite, a gente tem níquel, zinco, manganês, zinco. E temos também cerâmico, ou seja, não é ferro, né? Ou a ar também, né? Na verdade, a diferença entre o cerâmico e o ar é quase nenhuma, na verdade nenhuma. O cerâmico apenas é para você facilitar enrolar o fio em pequenos tamanhos. Bom, o que é um indutor? É um componente elétrico passivo que armazena energia em um campo magnético, quando uma corrente elétrica flui através dele, né? Então, quanto a isso, não tem segredo.
A indutância, medida em henries, é a quantificação de quanta energia ele pode armazenar, né? Normalmente, quando a gente vê um indutor, quanto maior a sua... Normalmente não, quanto maior a sua indutância, como a indutância está diretamente relacionada com o número de voltas que você consegue dar, ele vai ser... quanto maior o indutor, maior provavelmente a sua indutância, né? Consequentemente, a relação de corrente cai, porque se você quer ter uma corrente maior num espaço menor, você não consegue ter indutâncias muito altas em indutores pequenos, né? E vice-versa. Ou você aumenta a corrente ou você aumenta a indutância, tá bom? Legal. A construção, basicamente, é aquilo que a gente havia comentado, né? É sempre um fio isolado, enrolado em torno de um núcleo ferromagnético, mas não só ferromagnético, ele pode ser cerâmico ou ar, tá? Há algumas empresas que têm algumas outras soluções, mas basicamente seriam essas, tá? Os tipos são blindados, não blindados e núcleo de ar. Eu diria também, a gente pode considerar o que a gente chama de semi-shield, que é um intermediário entre o blindado e o não blindado, tá? O blindado, o que seria um item blindado? Ele é o indutor feito, só que o ferrite ele não está apenas no núcleo, ele está em volta dele também, praticamente fechando ele inteiro, ou ele deixando pequenas saliências, mas fechando ele inteiro. Por que isso? Porque ele consegue, o blindado, muitas vezes você consegue ter uma indutância maior, porque você consegue confinar o campo magnético em volta dele, em volta das bobinas, dos enrolamentos, melhor. E outra, você, além de ter uma performance melhor, você evita que ele irradie, né? Então aí já falando um pouco de compatibilidade eletromagnética, evita que ele irradie para fora. Legal. Bom, um pouco mais de conceito de indutância. Então, os parâmetros que influem diretamente na indutância estão, primeiramente, a permeabilidade do ar. Claro, se você está num ar com densidades diferentes, ele vai influenciar diretamente, né? A permeabilidade no vácuo é uma referência, é o ideal. A área transversal, número de voltas, claro, a gente acabou de mencionar, o número de voltas vai influenciar diretamente, é isso que torna basicamente o indutor. E, por último, o comprimento efetivo de percurso magnético, né, que vai tornar, a gente vai chegar em torno da a indutância. Os indutores são sensíveis à temperatura, claro, isso é muito importante. Às vezes a temperatura pode ser pelo externo, que é o que a gente normalmente facilmente já associa, né? Então, num ambiente muito quente, um indutor ele vai cair, ele vai saturar mais facilmente, né? Muito quente, passando do limite dele de temperatura, que todos eles têm mencionados, tem alguns que vão até 80 graus, outros vão até 105, um pouco mais, 125 também. Mas se passar dessa temperatura, ele vai começar a saturar, né? Aí não é desejado. Então, você tem que conhecer exatamente a sua aplicação. Eu tive um caso de um cliente uma vez que ele projetou com item, utilizou para ele a corrente de saturação já atendia, só que ele não contava que ele ia ficar num ambiente muito quente. Ele acabou tendo problemas. Então, é sempre bom a gente ter essa atenção à temperatura que vai estar sendo utilizado. Tá? Nesse caso, ele realmente usava uma temperatura muito alta, era uma situação automotiva, então foi bem crítico. E outro detalhe, ou às vezes o próprio indutor, o núcleo, ele satura porque ele está numa frequência equivocada, ou e ele pode esquentar. Se ele estiver trabalhando fora da frequência que ele foi trabalhado, o núcleo é ideal, ele vai saturar também. E aí ele vai esquentar e ele vai saturar por si só. Então, independente se tiver o mais frio possível, não adianta. Eu tive clientes com problemas sérios, com item quase caindo da placa de tão quente que estava. Tá? Legal. Outros detalhes, óbvio, mas os indutores são sensíveis a a combinação do núcleo versus frequência, né? Isso que a gente acabou de falar. Então, dependendo do material, níquel, zinco, manganês, zinco, o ferro, né? O iron power, vai alterar o seu núcleo também, tá bom? Fio, não precisa nem dizer, o tipo de fio influi diretamente no seu entrelaçamento. Se tem lead, o flat, o fio normal, o wire, né? O fio redondo mais usado,
isso influencia diretamente na sua indutância também, tá bom? Legal. Aqui um breve separando, destrinchando os indutores, e a gente poder já classificar um pouco mais. O indutor ele pode ser dividido, então, no núcleo e o fio. Falando do núcleo, nós temos um detalhe aqui importante, que é a saturação, corrente de saturação, que vai determinar qual o melhor item para a sua aplicação, mas depois a gente se divide em dois, né, o soft ferrites e hard ferrites. A gente pode também chamar de metais duros, metais moles, né? Isso vai afetar diretamente a reação dele na curva de esterese, a gente vai ver logo em seguida. Quanto ao cabo, ao fio, né, usado, você tem a taxa de corrente, mas isso vai influenciar principalmente no efeito skin, né, se o fio é redondo ou fio flat. A gente vai ver isso também. Muito bom. Vamos falar então dos materiais. Do que eles são feitos. Nessa foto aqui, eu já te adianto que a gente tem tanto aquele cinza, mais ali em cima, o 2R2, ele é feito de material de ferro, de ferro, mas ele é compactado, muito interessante. É a nossa linha WE-MIP. Depois a gente vai ter manganês zinco e níquel zinco, que é o mais utilizado. Legal, vamos falar, mas depois a gente fala um pouco mais sobre esses itens. O indutor, ele tem dois fatores muito importantes. Um deles, que é o Key Factor, fator Q, ele ele é muito utilizado, principalmente se o item for para ser utilizado um indutor de transmissão, né, para RF, em que quanto melhor o seu Q, melhor a sua eficiência, né? Você vai ter um indutor melhor, mais apurado, né? O que é o Q? O fator Q nada mais é do que a razão, né, a divisão entre a reatância indutiva, o XL, pela resistência em fator da frequência, né? Ou seja, o Q ele está diretamente ligado ali, os dois estão ligados à frequência, né? O XL e o RL, desculpa, e o R, e aí você chega no fator Q. Muito bom. Depois o ciclo de esterese. Bom, isso a gente vai ver melhor depois, mas ele nada mais é do que quanto uma força de magnetização é alta, atingindo um ponto de fluxo adicional no campo magnético. Ou seja, eu adoro ver isso já no próximo slide, mas a gente vai ver duas curvas de esterese diferentes, né, em função do campo e do fluxo magnético, em que você tem a saturação diferente do material nos dois, seja nos feitos moles quanto nos feitos duros. Vamos lá para o próximo slide, bem legal. Bom, esse slide aqui, eu confesso que eu preciso só dar uma olhada. A gente tem um pequeno videozinho aqui, vamos ver se vai dar para passar certo, mas enfim. Bom, primeiro olhei observando os dois, soft ferrites, ou ferrites moles e hard ferrites. A grande diferença deles são os materiais. Então, antigamente, praticamente só se usava pó de ferro ou ferro para fazer os ferrites, né? Qual que é o grande problema de ferro, né? Não que não seja bom, depende da sua aplicação. Normalmente ele vai trabalhar melhor para frequências mais baixas, tá? Vamos falar, se você estiver falando em kilohertz, provavelmente ferrites de pó de ferro sendo melhores do que em megahertz, onde você já tem o manganesinho com o níquel zinco trabalhando melhor. Não que eles também já não consigam trabalhar, mas a gente tem que tomar um grande cuidado ali para ver o melhor item, tá bom? Uma aplicação, por exemplo, que nem áudio, provavelmente você vai só utilizar pó de ferro, são frequências mais baixas. E a sua curva de esterese tem uma característica diferente, que a saturação é mais suave e ele é um item mais difícil de desmagnetizar, com alta coercitividade. Vamos lá, eu gosto de mostrar, realmente mostrando com esse vídeo aqui, deixa eu startar ele aqui. Olha, se vocês forem observar, aí, ó, olha que legal. Nesse ponto em que o campo magnético atinge, ele demora para mudar a... Deixa eu pôr ele de novo. Deixa eu observar aqui. Se ele permitir que eu faça de novo. Legal. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois juntos.
sei se eu vou conseguir colocar os dois juntos. Comparado o soft com hard, olha só, o hard ele desmagnetiza muito lentamente. Por ele desmagnetizar lentamente, ele não é ideal para boa parte das aplicações, por exemplo, em fontes chaveadas. Ele tem um comportamento, uma curva de esterese mais lenta, né? Ele é mais difícil de desmagnetizar. Já o nosso item software ferrites, ele tem uma curva, uma área pequena, estreita de esterese, ou seja, ele tem praticamente pouca perda de energia magnética, né? Então você não vai ter tanta perda isso por calor, né? Ele acaba convertendo isso em calor e se perde isso dentro do núcleo, não é o que a gente quer, né? A gente quer ter uma eficiência melhor, tá? Então, com a boa parte dos indutores, por isso que eles utilizam níquel, zinco e alguns manganeso zinco. Poucos utilizam ainda ferro no seu núcleo. Os itens que nós, na Vurt, utilizamos mais com ferro são compactados. Por quê? Porque aí eu consigo dar uma característica similar ao manganesinco e o níquel zinco, por ele ser compactado, e aí eu consigo ter uma eficiência melhor do que um ferro puro e simples, né, que o mercado nacional utiliza bastante, né? Legal, vamos lá. Bom, aqui somente uma comparação entre a saturação do hard software e o soft. O hard ele cai de repente, o soft não, tá? Legal. Os materiais, a gente costuma verificar o ferro, se você for observar pela curva do XL dele, o ferro ele é mais curto, ou seja, ele está realmente trabalhando nas frequências mais baixas, né? Ele começa a cair já de 50, aqui é hertz, tá? Perdão, não foi colocado. Então ele começa a cair, ó, aqui em 150, ele já está com a perda de indutância dele, né? Então, acima de 150, lógico, depende do material, se ele for compactado, essa curva se desloca sensivelmente para a direita, né? Mas ele não tem um bom comportamento que nem o manganesinco já tem, ou seja, até 10, vamos falar aqui até, nessa curva logarítmica aqui, até 6, 5 mega, ele tem uma curva legal, né? Já o níquel zinco, ele vai fácil, hoje em dia os itens vão até bem mais do que isso, com ligas um pouco maiores, mas ele vai facilmente para mais de 100 mega, tranquilamente, tá bom? Legal. Permeabilidade influi diretamente no versus temperatura, né? Porque aí eu influo se a temperatura aumenta, né? Altera a densidade do núcleo, né? Consequentemente, se altera a densidade, altera a sua eficiência e a sua indutância, né? Então, você corre o risco sério, que né, o gráfico está aqui, de você, conforme você aumenta a temperatura, o Mi sobe, até a hora que ele cai, porque simplesmente você tornou o teu indutor um fio direto, né? Um fio aberto. O núcleo ele deixa de ter a capacidade dele de armazenar e passa a deixar, não armazena mais nada, né? Então, esse é o perigo de você realmente ter um problema de queima no seu projeto, se você não levar em conta realmente a temperatura, né? Esse ponto de Curie é um ponto em que ele perde as suas propriedades magnéticas, então você tem que respeitar muito esse ponto e tá longe dele aí para você não ter nenhum problema, tá bom? Tá bom. Vamos falar agora um pouco, falamos de núcleo, vamos falar agora um pouco de cabo, de fio, que, bom, a gente vai falar de resistência DC, nada mais é do que a resistência do fio, né? Isso, lei de Ohm, todo fio tem uma resistência, por melhor condutor que ele seja, tem uma resistividade, né? Normalmente a gente utiliza o cobre como material, então ali a gente vai falar depois da resistividade do cobre, no próximo slide, mas óbvio, quanto a gente vai falar também dos dois tipos e as características do fio, né? Enfim, como que ele reage com relação à resistência, corrente e temperatura, a frequência, o efeito skin,
e, enfim, outros detalhes como classifilamento e voltagem. Vamos lá. Então, o fio redondo, até peço desculpas, não foi traduzido ali, rolled wire, mas o fio redondo, bom, as características dele, a resistência dele vai depender exatamente da área, né, do corte seccional. Né? Quanto maior o fio, menor será a sua resistência. Tá? Então, não tem segredo, meio de um homem. Agora, a gente tem que observar isso depois, na frequência, a gente tem que observar que vai começar, em altas frequências, você vai começar a jogar essa corrente para fora, né, para o skin, né, para a pele, para a parte externa do fio, ou seja, ali vai estar concentrada a maior corrente. Então, esse é um detalhe que a gente precisa tomar um cuidado. Tá? Bacana. Bom, lembrando todas essas informações aqui, eu não vou entrar em detalhe como foi feito os cálculos, mas é mais para demonstrar o que a gente está falando. Coisas óbvias, mas são importantes e essenciais quando a gente for depois trabalhar. Lembra quando a gente falou, quanto maior a corrente, maior vai ser o meu item? Claro, eu vou ter que aumentar o fio para ter uma menor resistência e aumentar altas correntes. Né? Pura lei de Ohm. Bom, flat wire. Há uma vantagem você poder aproveitar um pouco mais o seu material quando você passa para um item quadrado. Tá? O cabo flat, principalmente em altas frequências, você vai ter uma área externa maior e você vai ter menor núcleo, ou seja, justamente por onde a frequência não estaria passando. Né? Já estou adiantando um pouco mais o conceito de efeito skin, mas no fim é isso que vai fazer a grande diferença. Né? E claro, comparando os dois, o cabo quadrado e o cabo redondo, veja, um item com a área, uma área maior, se você pegar uma área maior, você vai conseguir ter uma corrente maior, né? Claro, a resistência CC é inversamente proporcional à área seccionada do indutor. E óbvio, quanto maior a área, mais elétrons estão disponíveis para transportar carga elétrica, daí a baixa resistência. Tá? Legal. Dá trabalho, claro, transformar um fio redondo em um fio quadrado, claro que dá, mas os ganhos são bem maiores depois. Aqui a gente pegou, por exemplo, dois itens, um com um diâmetro de 1 milímetro e outro por 4. Claro, você tem ganhos de áreas, né? Nesse caso eu não estou usando a mesma massa, né? Mas observe que uma área maior aumenta a sua diminui a sua resistência. Desculpa ali, eu estou vendo até, bom, só está a área, mas deveria estar R aqui embaixo e tá, mas tudo bem. Então a sua resistência cai, né, significativamente. Muito bom. Finalmente chegamos então no efeito skin. Lembrando, o que acontece com o efeito skin é quanto maior a sua frequência, né? Aqui está angular frequency. Então a frequência está aqui. Então se eu aumentar a minha frequência, eu vou ter um deslocamento da corrente do núcleo do meio para fora. A gente tinha até um slide muito interessante que ele mostrava, conforme vai aumentando a corrente, como é que vai se comportando, ou por onde está passando a maior parte da minha corrente. Né? Isso é muito interessante. Então, por que que em muitas soluções a gente consegue ter itens menores com fio flat? Ou fio, também outro, pode ser fio leads, porque você tem fios pequenos, então eu estou usando praticamente 100% do meu fio para passar a corrente, né? E eu não tô tendo o mínimo de efeito skin, então eu não perco massa, área de passagem de corrente. Né? Quanto maior, aqui a gente vai ver no próximo, quanto maior a minha frequência, então, ó lá, em 50 Hz, legal, 50, 60 Hz, estou praticamente usando o fio inteiro, né, para passar a minha corrente. Quando eu aumento para 10, eu já vou ampliando ali. Quando eu chego em 400 kHz, imagina em MHz. Estou praticamente só por fora. Né? Lembrando que tem um outro detalhe aí também. Acaba influenciando mais você poder ter um acoplamento de frequência, porque ele começa a ficar mais alto, ele pode começar a fazer um crossover num cabo ao lado, uma trilha ao lado. Né? Então, isso é algo que tem que prestar bastante atenção. Frequências mais altas, se a sua fonte estiver trabalhando em frequências mais altas, é importante você também pensar em filtros, ferrites, indutores modo comum. Depois, se for o caso,
me avise, eu posso auxiliar indicando alguns itens, tá bom? A ferramenta que a gente vai mostrar daqui a pouco, o Red Expert, também tem uma área só para falar sobre isso. Muito bom, legal. Pessoal, vamos, então, continuando, lembrando, se tiver perguntas, questões, só escreva aqui no chat, a gente vai também respondendo aí conforme se for tendo tempo. Muito bem, eu prometi falar em 1 hora, estamos indo bem, 11h23. Lembrando, toda essa apresentação ela vai estar disponível para você depois fazer, para baixar, né? A Mary que nos escuta vai enviar para vocês. E também nós iremos enviar um link para o Red Expert, que é a ferramenta que a gente vai mostrar também, e também vamos mostrar um One-Click Selection. Às vezes você está em dúvida qual item ir ou onde está no site, ali é uma maneira muito legal. Eu vou mostrar isso depois para vocês com o tempo, tá bom? Muito bom. Isso é muito importante. Corrente nominal e corrente de saturação. A VURT determina, a gente, padrão nosso, a gente determina a corrente nominal até com um aumento de temperatura em 40 graus. Então, essa que é que ela esteja constante até 40 graus. Mas existem muitos casos em que alguns concorrentes mesmo, que a gente observa pelo mercado, que muitas vezes eles não consideram a corrente de saturação, eles mencionam que a corrente de saturação é mais alta, ou seja, eles não consideram perda, a gente considera a nossa corrente de saturação em 30% da nossa indutância. A partir de 30% a gente já não considera mais a corrente de saturação. Tem muitos clientes que eles fazem, eles consideram isso com a corrente em 40%, 50%, ou seja, na verdade caiu 50% da sua indutância e ele ainda está falando que tem a corrente de saturação, ou seja, você pode achar que comparando um e o outro item eles são diferentes porque tem correntes de saturações diferentes, mas cuidado, na verdade é que ele pegou um ponto na curva mais à frente, ele está com perda de indutância maior, tá, de 50%, tá? Então é só um alerta aí para você poder comparar corretamente. Os grandes fabricantes normalmente eles utilizam o mesmo conceito da VURT de 30%, mas muitos grandes fabricantes ainda atuam com 40%, mas eu já vi alguns com até 50% de perda da sua indutância. Legal. Bom, então vamos falar de frequência e ressonância. O que é a frequência e ressonância? Na verdade, é quando o meu XL é igual ao meu XC. Né? Então, é justamente no momento em que a frequência, que é a capacitância parasita do indutor, ressoa com a indutância ideal do indutor, resultando em uma impedância extremamente alta. Né? Essa frequência do dispositivo pode ser como um circuito aberto, claro, ou seja, tem que fugir desse, porque se você chegou nesse ponto, você vai ter um circuito aberto, ou seja, você também não tem, tudo bem, você não vai ter o problema de uma saturação, mas você vai não vai ter função nenhuma. Então tem que tomar cuidado, sempre observar qual é a frequência de ressonância do seu indutor para você não cair nela. Se você tem alguma frequência dentro do seu chaveador ou dentro da sua aplicação que possa chegar perto dela, esse indutor provavelmente não é o ideal, tá? Você vai ter sérios problemas aí. Muito bom. Lembrando que a capacitância parasita, ela existe justamente entre os enrolamentos, né? Então, quanto maior o número de voltas ou enrolamentos você tiver, maior será a sua capacitância. Claro, também maior será a sua indutância, ou seja, não necessariamente quer dizer que não pode ser um item com uma indutância muito alta, não. É só que a frequência que vai reagir ali, você tem que tomar muito cuidado. Isso é sempre escrito nos indutores, tá? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, também me procure. Legal. Pessoal, ótimo que a gente chegou com 30 minutos então para falar sobre a apresentação, né? Agora vamos falar um pouco dessa ferramenta que é o Red Expert. O Red Expert, ela é uma ferramenta online. Deixa eu voltar aqui, aqui depois. Essa ferramenta, basta, se você não sabe como procurá-la, ela é online. Você consegue encontrar, se digitar no Google Red Expert, como está aqui, Red Expert,
vai ser, se não o primeiro, o segundo item que virá na sua seleção. Talvez ele peça um login, aqui eu estou logado já, mas se ele não, mas é muito simples, basta você colocar o usuário, senha que você achar melhor, é fácil, rápido, e você vai ter acesso a essa ferramenta. Essa ferramenta, não vou perder muito tempo falando, mas por aqui você, por exemplo, consegue encontrar soluções para compatibilidade eletromagnética, melhor ferrite, melhor indutor, melhor ferrite bid, né? Você consegue visualizar LEDs, ver depois módulos de potência, mas principalmente você pode fazer cálculos no seu indutor que você normalmente levaria um tempo a mais para fazer, tá? Ele é uma ferramenta que vai te auxiliar a encontrar o melhor item com baixa perda em AC, DC, e como também vai permitir com que você faça uma seleção com características como tamanho, frequência, né? Eu vou clicar agora aqui, só lembrando que aqui então você vai encontrar também indutores, transformadores, indutor de RF, LAN, sinais, né? Aqui eu estou na parte de sinais, power, aqui em cima, só para não perder a parte de componentes, ferrites, modo comum em linhas de dados, varistores, também tem a ver ali com nossa parte de potência, né? A gente está falando bastante de potência hoje, mas RJ45, e aqui embaixo tem a parte dos capacitores, fazer a busca, ó, capacitores de alumínio, baixíssimo SR, vale a pena. Depois LEDs, LED UV, infravermelho, hortifruti. Bom, hoje nós vamos focar aqui, então não vamos focar bastante aqui em Power. Eu vou clicar aqui, ele vai demorar um pouco só para carregar, porque são mais de quase 3.000 indutores cadastrados aqui, né? Então, só peço um pouco de paciência. Isso é normal, é uma ferramenta online. Também, indutores é o que mais tem na nossa plataforma. Legal. Bom, aqui ele trouxe os primeiros 100 de 2.600 itens, 2.645 itens. Então, eu vou precisar fazer um filtro. Poderia ir pelo item pela maneira mais standard, né? Como fazer uma busca por uma determinada indutância, ou uma corrente de saturação, ou, veja lá, que a gente estava falando, frequência e ressonância, né? Tá aqui, a gente precisa sempre pensar muito na frequência e ressonância para a gente ficar longe do SR. Depois também os tamanhos, né? Largura, comprimento e altura, né? O H máximo aqui, temperatura de operação, se ele é blindado, tamanho, enfim, diversos parâmetros. Aqui ainda se é para utilização automotiva. O material, é legal depois a gente fazer uma brincadeira aqui, a gente verificar como comporta cada família, mas aqui explica qual é o material, se é CMD ou PTH. Bom, aqui seria um filtro simples, né? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, se eu quero somente os itens PTHs, fácil, né? Ou TH, né? Ou SMD, tá muito fácil, seria só selecionar aqui. Agora, eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui, é o seguinte, vamos pegar um item, eu vim aqui do lado esquerdo, então book, não, eu vou pela topologia. Então, eu peguei uma fonte book, não sincronizada, e vou entrar com alguns parâmetros. Na verdade, ele vai carregar já com os parâmetros que ele tinha ali, e você vê que ele já reduziu aqui do canto de 100 para de 2.000, né, para os melhores 100 modelos, né? Agora, aqui foi adicionado algo a mais aqui para a gente procurar, tá? Então, veja que aqui eu já selecionei as perdas previstas nessa minha topologia. A topologia eu elegi como de 10 a 12 volts de entrada para 15 volts máximos, né? E de saída, 5 volts e 2 amperes. Na frequência do meu chaveador, que eu inseri aqui, de 50 kHz. Tá? E depois o indutor, o dead cycle, desejado, e a tensão em cima do indutor, que normalmente não vai variar, estou deixando só a tensão reversa ali de 0,3 volts. Legal. Com esses parâmetros, que na sua aplicação você pode mudar e alterar do jeito que você quiser, ele já me selecionou alguns itens, tá? Então, olha só que legal. Ele selecionou 100. Eu quero ser mais criterioso. Legal. Eu quero, na verdade, que ele me traga
somente os itens que tiveram, aqui ó, legal, deixa eu só mostrar um outro detalhe aqui, ó, display, estou vendo aqui embaixo, olha, ele está falando que eu vou ter um acréscimo de temperatura nele de 22 kelvins, 23, quase 23 kelvins. Essa temperatura está aceitável, mas eu quero fazer um filtro mais rigoroso aqui, eu quero que ele seja até no máximo 10, vou ser mais rigoroso, no máximo 8, para pegar poucos itens. Então, ok aqui, ele vai pensar. Muita calma nessa hora. Legal. A primeira coisa que eu observo, ó, ele reduziu já para 74 itens. Então, itens que tenham a temperatura em até 8, ele me trouxe 74. Bom, eu quero fazer algumas buscas maiores. Eu não quero um item muito grande. Eu quero que seja um item de até... Aqui eu começo a chutar um pouco, né? Mas vamos ver aqui. 10. Eu vejo que tem um de 8 ali. Vamos falar que eu quero um item de largura máxima aqui de 10. Também demora um pouco, né? A gente faz o filtro aqui. Já apareceu o filtro, ó. Não, ainda não foi muito aqui. Claro. Eu não coloquei eu coloquei no mínimo, eu quero no máximo. Então vai ser o contrário. Provavelmente ele vai ter só 4 itens. Legal. Eu estou fazendo esse filtro só para a gente selecionar, para a gente poder ter poucos itens ali, mas essa busca é você que determina. Eu não sei se esse parâmetro de tamanho para você seria o mais importante. Às vezes você tem o ponto de... Eu tinha 74 itens para escolher, então eu tenho uma opção grande de escolher. Eu fui pelo tamanho, porque normalmente tamanho é uma característica interessante para o projeto, dimensão, né? E olha só que legal, ele me trouxe então esses 4 itens. 4 itens que eu já estou vendo aqui, ó, ele tem excelente baixa perda em AC, baixa perda em DC, mas também isso poderia ser um parâmetro, poderia vir em perdas em AC, DC e totais, né? Que nada mais é que a soma deles, tá? E por último, eu posso fazer um comparativo das curvas, olha só que legal. Estou só selecionando eles. Então, peguei o primeiro aqui, selecionei o segundo, leva um tempinho. Esse aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu vou arrastar para cá. Vou soltar aqui. E mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Demora um pouco, não tem jeito. Mas ele não entendeu o que eu fiz, não. Aí, legal. Bom, não precisa ser nenhum gênio aqui para entender o que aconteceu, ó, que legal. As curvas, eu posso ampliar a curva aqui para a gente ver, ó, no detalhe. Cliquei aqui no quadrado. Ele me trouxe, como ele me trouxe, ele me deu um range, né? Quando eu, deixa eu voltar um ponto aqui, isso é importante para mostrar para vocês. Uma coisa importante. Quando eu selecionei qual a frequência, né? Quando eu selecionei qual é a frequência e qual as tensões e o que como eu iria querer, ele me deu um range aqui. Então ele falou, olha, para essa sua solução é aceitável um indutor de 6 até 11 micro, né? Nesse range. E também ele falou, olha, a corrente de saturação no máximo 2.4, mais a nominal 2. Perceba que exatamente a corrente que eu coloquei aqui de 2, ele colocou lá 2.2, mas enfim, ele cravou em 2, porque ele não vai trabalhar com a saturação. A saturação é caso ele aqueça, ele está ali dentro do range, mas ele vai, nosso referência vai ser sempre a nominal. E aí, por isso que ele já fez esse filtro. Então, nada mais é do que foi feito aqui para decidir qual é o range de indutância. Por isso que aqui eu tenho um item começando em 10 e outro em 7 aqui, né? Então, eu tenho, esse aqui é 8, esse aqui é 6.8, 10. Então, eu tenho diferentes itens. Então, não necessariamente quer dizer que, quanto a isso, um seja pior que o outro. O trabalho vai ser igual. Agora, o material, eu percebo que é um material que ele deixa a curva de saturação mais lenta, né? Ela não tem uma quebra repentina, né? Então, eu diria até que aqui os materiais, provavelmente não, é ferro ou uma mistura com ferro, tá?
esses 4 itens foram os mais indicados. Ah, que outros parâmetros eu posso ver? Pô, você pode ver aqui a temperatura também, pela corrente. Como que eles funcionam. Olha lá. Então, em função da temperatura, conforme eu fui aumentando, ele começa a... bom, desculpa. Conforme a minha corrente vai aumentando, a temperatura aumenta dele também, né? Então, tá aí um ponto que a gente precisa tomar um cuidado com o aquecimento dele. Legal. Outros parâmetros. Assim, aqui a minha referência era 20 graus, tá? Eu posso alterar aqui também. Bom, temperatura ambiente. Você percebe que aqui eu tenho vários parâmetros para observar. É muito completo. E o legal, por exemplo, você está com esses itens. Pô, Fábio, eu gostaria de receber algumas amostras, até para a gente conhecer e ver e validar, né? Clica aqui em Share. O que vai acontecer? Essa sua pesquisa, mesmo para quem não tem o Red Expert, pode ser um amigo, um outro engenheiro, amigo seu ali, ou pessoa de compras, que, cota esses 4 itens. Você pede para ele, copia ou põe o e-mail da pessoa, envia, verifica, cota para mim esses 4 itens. Pergunta lá, vê lá com o Fábio, tem ele, tem o pessoal da distribuição, dá uma olhada para a gente cotar. Tá aqui, esse seria o caminho, tá? Coloca o e-mail aqui, we.online, para quem não sabe, sempre à sua disposição. Dá um send no seu e-mail, rápido, facinho. Qualquer um, como é online, você vai estar salvo a sua pesquisa. Então, nesse exemplo aqui, eu salvaria essa pesquisa. Só eu tenho essa pesquisa, tá? E acesso fica disponível durante um tempo, um bom tempo, se eu não me engano, são pelo menos um mês esse acesso a esse link, tá bom? Outra coisa, daqui mesmo você pode pegar um PDF, ou seja, eu vou clicar aqui, estou indo diretamente no PDF dele, no datasheet dele. Deixa ele carregar ali. Legal. Tá aí, o item. Deixa eu ver se aqui ele fala do material, senão depois a gente até já aproveita e dá uma olhada, mas esse item aqui eu sei que já é de um material misturado. Legal. Todas as características dele, as curvas dele, né? As curvas que a gente já viu ali no Red Expert, temperatura, tá? Completinho aí. Até a embalagem está aqui, para você já adiantar e ver. Lembrando, importante, todos os nossos itens, a gente tem biblioteca do Altium e do Eagle e bibliotecas de desenho, tá? 3D, desenho 3D, então facilita muito. Eu tenho clientes que, inclusive, eles começam pelos nossos itens para fazer os projetos, montam a BOM a partir dali do Altium, dali ele trabalha o resto, mas é muito útil, muito usado. Legal, sair daqui, voltar aqui para o Red Expert. Aí. Calma nessa hora. Ok. Eu vou começar uma outra. Espera aí. Tudo bom. Eu vou voltar então agora para o Red Expert aqui, só colocar ele novamente aqui na minha tela. Muito bom. Detalhezinhos, né? Windows. Muito bom. Outro detalhe, daqui mesmo, eu posso selecionar um item. Eu quero trabalhar um pouco mais esse item. Eu quero mandar, só quero esse item. Né? Então, você pode vir aqui, selecionar, e você vai estar copiando o item, tá? Não tem nenhum segredo, mas clicou aqui do lado, você vai poder copiar o item. O que mais que a gente pode ver aqui? Se eu voltar aqui, eu vi então um book, né? Uma fonte book. Eu vou eliminar os filtros aqui primeiro. Cliquei aqui, estou eliminando os filtros. E vou aqui, eu tenho várias topologias, então book sincronizado,
é um boost não sincronizado, clicar aqui só para vocês verem, mas na verdade, se eu estava falando de uma fonte book, agora estou falando de um amplificador ali, um boost, tá? Só clicar ele aqui. A ideia é a mesma. Deixa ele carregar. E aí eu vou ter a topologia, então, para trabalhar com uma fonte boost. Vou tirar esse filtro aqui, que agora não faz mais sentido esse filtro. Tem que eliminar o filtro. E vejam, aqui então ele permite a mesma busca, né? Então aqui ele vai dar agora uma fonte boost, entradas, saídas, e vai me trazer outros itens de acordo com a minha topologia. Poderia mexer aqui na frequência, poderia fazer do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, em vez de 500, vamos colocar 1000. Vamos dar um display. Aqui ele deixou os itens da minha outra seleção, deveria ter limpado, não limpei. Mas ele vai fazer uma outra busca, né? Eu já mandei ele fazer a busca. Ele vai fazer uma outra verificação para essa minha fonte, né? Nova aqui que eu customizei. Tá? Então, tá chegando lá, peraí. Deixa eu tirar esse caso daqui para não confundir. Uma nova busca. Uhum. Aí. É o tempo do software em si. Mandar ele fazer a busca de novo. Só tirar esse último daqui. Se não for agora, talvez seria eu reiniciar uma busca. Aqui não tem segredo, tá? É o que vocês viram quando eu fiz com o primeiro, com o Book, é a mesma coisa com o Boost, tá? Você pode fazer a busca, e aí ele vai preencher aqui com os filtros, e aí você já vai ter selecionado os seus itens, tá bom? Só para a gente não perder o tempo aqui, o ideal seria eu sair e voltar, que aí ele seleciona de novo os 2.600, aí eu começo uma nova busca. Mesma coisa, CPIC e perdas. Ah, eu só quero fazer por perdas, eu quero chegar no item baseado em perdas. Legal, você pode clicar aqui, então somente, e pode fazer a busca baseado na sua perda. Ah, agora ele trouxe aqui, ó. Agora ele já trouxe aqui baseado nos parâmetros que ele vai carregar agora aqui. Acontece. Deixa ele carregar. Lembrando, a ferramenta é online, você não precisa instalar nada no seu computador. Tá? Então fica muito fácil. Então, para uma determinada frequência, com um duty cycle X, no indutor simples, eu quero que você me busque e com a corrente, né, em cima do fio, tal, essa de 2 amperes, eu quero que você me traga os itens melhores que você pode selecionar ali com perdas, né, com perdas aceitáveis. Ó, então ele me trouxe esses itens aqui, tá? Ele já me fez um filtro. Nesse caso, eu ainda não fiz o filtro aqui para indutância, né, e nem pela corrente. Eu só disse os parâmetros mínimos que eu quero para que as perdas sejam aceitáveis, que a minha perda total seja menor ou igual a 80. Né? Poderia piorar isso aqui, ele iria trazer menos itens ali. Né? Ele iria me ajustar aqui. Então, essa é um início de seleção. Você pode fazer a seleção diretamente pela perda, você pode começar de trás para frente. Tá bom? Muito bom, pessoal. Bom, hoje, o que a gente se propôs a fazer, na verdade, até em um pouco menos tempo, era falar realmente sobre indutores. Como complemento, eu só gostaria de mostrar um outro item aqui muito legal, uma ferramenta de tão simples parece bobo, mas vale a pena você ter isso salvo dentro do seu desktop. É para busca de itens. Você quer ir pelo perfil do item, pelo tamanho, pelas algumas características. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou só dar um ampliar aqui. Deixa eu ver um zoom aqui.
Aqui o que acontece? Eu vou conseguir fazer uma busca do item especificamente. Quando eu clicar aqui, por exemplo, eu vou pegar um item, uma família, eu consigo fazer a busca diretamente desse item na minha plataforma. Deixa eu fazer o seguinte, só para fazer uma busca melhor aqui. Bom, então, eu consigo fazer a seleção de um item, isso aqui é um PDF com diversos itens, né? Então, aqui eu tenho os itens de potência, onde eu estou dando foco hoje, falando puramente deles, mas eu também tenho os filtros, indutores, blindagens, né? Outros itens. Isso a Amélia depois ela vai enviar para vocês. Quando vocês clicarem no item, por exemplo, eu vou clicar aqui justamente naquele item, o MIP, que eu mencionei que é um item excelente, que ele é ferro compactado. Quando eu clico nele, ele nada mais, nada menos, ele já vai mandar para o site. É um link para o site. Então, aqui eu saio da minha plataforma, eu saio desse PDF e vou diretamente no site, na posição do item, né? E olha só que legal, isso vale muito a pena. Aqui eu tenho todos os detalhes do item, as famílias, os tamanhos, eventualmente kits. Me consultem para kits também. Aqui ele menciona que está no Red Expert, mas olha os specs, mas olha só que mais que eu consigo aqui, ó. Eu selecionei um item, eu tenho todos os desenhos, Alt Eagle, na verdade muito mais que isso. Ó, eu vou ter nesse downloads aqui, ó, eu tenho o Step, arquivo tipo Step, tem o Alt, tem o Eagle, Zook, LT para o LT Spice, PSP, SC, Spect Circuit. Tenho também aqui para o IGS e para o CAD, tá? Então eu tenho, de todos eles eu tenho toda a biblioteca. E se você quiser a biblioteca geral, você não precisa, aqui você poderia ir num item específico, mas se você quiser a biblioteca geral, basta você vir aqui, cadê? Não, aqui são mais detalhes dele. Não, aqui você já vai conseguir, então, baixar as bibliotecas direto, tá? Depois, se for o caso, se você quiser mais itens, tem mais outros itens, eu tenho uma biblioteca inteira. Depois eu posso mandar o link também para vocês. Só me lembrem de mandar isso. Mas tem um local aqui que eu mando essas peças. Eu selecionei um item lá no Red Scratch, agora eu quero pegar mais detalhes. Pode ir aqui no canto direito do site, aqui no Search, só colocar ali o part number, ele vai diretamente na página, tá? Lembrando, essa aqui é a nossa página, só para dar uma fuçada aqui nos modelos e itens indutores, casar com o que a gente comentou aqui dos Power Magnetics. Vou dar uma entrada aqui e mostrar um pouco mais do site. Então, nos Power Magnetics, a gente tem os indutores simples, de uma bobina única ou dupla, né? Os indutores para áudio também, né? Vamos focar mais aqui, então, nas bobinas simples, mas aqui você vai encontrar um pouco de tudo, mas vamos focar nele agora. E aqui você pode fazer uma busca, o site ele se transforma num verdadeiro catálogo, tá? Então, ele está carregando aqui, mas aqui eu vou poder buscar pela indutância, pelo range de corrente, pelo range de saturação, RDC, frequência e ressonância, também é uma maneira de você fazer uma busca do item. Não é tão completa que nem a do Red Expert, mas também é uma maneira de você fazer a busca, tá? Aqui, por exemplo, um item não blindado, né? A gente falou de muitos itens blindados. Esse aqui é um item não blindado. Os itens tipicamente blindados, não blindado. Alguns itens antigos, que esses dois, são séries que você já não encontra mais no Red Expert, e muitos você não vai nem encontrar itens desse item, porque muitos já não estão mais fabricando, a Vurt continua fabricando e não tem tempo, não tem estimativa de deixar de fabricar, mas se for um projeto novo, recomendo sempre esses outros que estão aqui no Red Expert, são os mais recomendados, tá bom? Eu havia comentado também aqui de falar de ferramentas, já que a gente está com tempo, tem mais 8 minutos, que é rápido. Ferramentas podem ser úteis aqui dentro do site da Vurt. Quem nunca entrou no site da Vurt, sejam bem-vindos. Esse aqui é o site da Vurt Electronics. Vamos aqui em Service Support, no primeiro, tá? Sempre aqui nos itens Standards. Aqui, a gente tem
Products and Services. Tem alguns Reference Designs e Download Center. Vamos lá em Product Service. Aqui você vai encontrar bom, para você já ir online ao catálogo, tá? Bem legal, é a ferramenta que a gente estava utilizando ali de busca de seleção direta. Mas tão mais importante ver os novos produtos, inovação, sempre fala um pouco mais dos itens. Aqui a foto aqui de um nanocristalino, um indutor de nanocristalino, aplicações. Isso aqui é um design, um reference design. Mas aqui você pode fazer a busca, né? Aqui, seja por aplicações, seja para o suporte, perguntas. Aqui, ó, as bibliotecas que eu mencionei, então aqui você pode fazer o download das suas bibliotecas 3D, for Altium, Eagle and more. Então, clicando aqui, você vai baixar tudo, vale a pena você ter isso, que aí já vem o desenho bonitinho ali para o seu 3D. E outras aplicações, né? Também aqui Reference Design, aqui o Design Guides, os nossos livros, Trilogia dos Magnéticos, também bem completo o nosso livro para falar sobre compatibilidade eletromagnética e sobre aplicações de potência, Toolbox, tá? Dá uma olhada, se tiver qualquer dúvida aqui também me avisa, tá? Lembrando que o nosso, já caminhando para o fim, esses são os meus contatos, meu telefone, também é o WhatsApp ali, fiquem à vontade, eu estou à disposição, pode mandar uma mensagem, não tem problema, e no e-mail também, fabio.costa@we-online.com, também pode me procurar também pelo LinkedIn, muito fácil, digita fabio.costa, Vurt Electronics, você vai encontrar ali também. E é isso, a gente cumpriu a nossa meta de falar de indutores em 1 hora. São 11h55, logo mais almoço. Para alguns amanhã é feriado, para outros não, que já foram antecipados. Pessoal, obrigado a vocês. Obrigado vocês estarem presentes até agora. A gente está com uma sala cheia e com certeza são brasileiros, porque estão vindo em português. Então, obrigado a vocês. Caso vocês precisem de alguma coisa, por favor, me avisem. Estou à disposição de vocês. Tá aí o meu e-mail, meu telefone. E tudo isso vai ser enviado para vocês depois no e-mail de vocês. E também esses outros links que a gente mencionou. O One Click Selection, né, que é aquele PDF. O Ready Expert, que é a ferramenta excelente para a busca dos itens. E essa apresentação, né, que focou muito nos indutores. Tá bom? Bom, era 1 hora, falamos menos de 1 hora. Ótimo, excelente. Pessoal, obrigado. E se precisar de amostras, me avisem.